Então vambora, torcedor vascaíno. Nossa. Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta sexta-feira. Enfim, sextou, torcedor. Uma sexta-feira com muitas informações. Logo pela parte da manhã, iremos trazer aqui neste Acorda Vascão muitos esclarecimentos. Vamos falar sobre Júnior Messias, atacante que hoje pertence a um co-irmão do Vasco, Genoa. E a pergunta que fica é, se Pablo Galdamez, que ficou sem espaço lá, chegou ao Vasco da Gama, por que o Júnior Messias, que também está sem espaço nesse momento no clube italiano, não poderá chegar? A gente vai falar sobre isso, falar também sobre a situação envolvendo o grupo norte-americano 777 Partners, pois ontem o diretor financeiro da 777 renunciou ao seu cargo, ou seja, pediu demissão, e a gente vai falar, sobre essa polêmica nesta manhã de sexta. Falaremos também sobre a viagem do elenco para o Espírito Santo nesta tarde de sexta-feira, após o último treino no CT Moacir Barbosa e muitas outras novidades. Como a gente trouxe, um Acorda Vascão agitado, movimentado, logo nesta manhã de sexta-feira a você. Porém, antes de começar, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se ou inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso você ainda não nos conheça de verdade, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal para fazer com que o canal do Gigante Vasco chegue a cada vez mais vascaínos nesse YouTube. Chegamos ontem à marca dos 124 mil inscritos e agora, é claro, mirar aí os 130 mil no YouTube. Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente este Acorda Vascão, já falando sobre Júnior Messias, Júnior Messias, um brasileiro, inclusive, ponta, que pode atuar tanto pelo lado esquerdo quanto também pelo lado direito do campo. Pode atuar, inclusive, também na posição de segundo atacante, onde ele gosta até mesmo de atuar. Um jogador que faz essa função que hoje vemos o David desempenhando dentro das 4 linhas. Um atleta que eu acompanho já há algum tempinho. Há alguns meses atrás, ou aliás mais do que uns meses, alguns anos atrás aí, em torno de 1 ano e meio, eu fiz uma mini matéria do Júnior Messias falando sobre esse atleta e entendi um pouquinho da história desse jogador, que muito jovem, ainda com 11 anos, aliás, em 2011, no Sub-19, ele vestiu a camisa do Cruzeiro, desempenhou bem a função, nas categorias de base do clube de Minas Gerais, porém saiu do futebol brasileiro em 2011 e só veio voltar a atuar de forma profissional no ano de 2015, ou seja, 4 anos após sair do Brasil e ir para a Itália buscar uma vida no futebol, apenas 4 anos depois que ele conseguiu de fato ingressar no futebol italiano. Começou ainda muito de baixo, vestindo a camisa do Casale da Itália, e foram números impressionantes. Em 32 partidas foram 21 gols. Depois do Casale, ele se transferiu para o Chieri, onde em 34 partidas marcou 15 gols. Chegou ao Gossano, também do futebol italiano, emprestado pelo Cotrone, onde atuou em 58 partidas, marcou 10 gols. Depois se transferiu para o Crotone e fez 2 boas temporadas com a camisa do clube italiano. Ele subiu com o Crotone da Série C para a Série B, depois da Série B para a Série A. E aí, quando chegou a Série A do futebol italiano, a primeira divisão, o Milan se interessou por esse jogador e aí ele chegou ao auge da sua carreira, vestindo a camisa do clube rossoneiro. São exatamente 68 partidas com a camisa do Milan, 12 gols marcados e 2 assistências. E aí, meu amigo torcedor, é importante a gente falar, Um atleta que no ano passado, na última temporada, estava no Milan, não é qualquer jogador. É um bom jogador. E nesse momento ele pertence ao Genoa na Itália, clube co-irmão do Vasco da Gama. Com a camisa do Genoa não vem conseguindo ter um bom desempenho. São 10 partidas apenas e 1 gol marcado nessa temporada de 2023-2024. É um atleta que não vem sendo muito bem utilizado, Por exemplo, lá do período de 2 de dezembro até hoje, 17 de fevereiro, são aí apenas 8 partidas,
com a camisa do Genoa, sendo que em alguns ele entrou como titular, outros ele acabou tendo que entrar na segunda etapa da partida. Quando entra como titular em uma partida, por exemplo, ele saiu aos 10 minutos da segunda etapa, em outra partida ele saiu aos 22 minutos da segunda etapa, em outra partida ele entrou faltando 7 minutos para acabar, em outro jogo ele entrou faltando 12 minutos para acabar. Então, atleta que não está conseguindo ter uma continuidade, não se tornou uma peça importante para o clube italiano como o Genoa esperava. Então, o Genoa nesse momento, né, mesmo entendendo que o Júnior Messias foi um atleta contratado para ser o cara do ataque, não vem utilizando muito. E cai aí numa situação muito semelhante à do Pablo Galdamés. Galdamés foi comprado pelo Genoa à época de 2021, junto ao Vélez Sarsfield por uma bala. O Genoa pagou caro pela contratação de Pablo Galdamés, ele não se destacou no Genoa, e o Genoa desde o ano passado, né, vem tentando a liberação de Pablo. Inclusive ele foi emprestado a um clube do futebol italiano de menor prateleira nessa última temporada. 777 vinha perguntando para o Vasco sobre a possibilidade de uma transferência do Galdamés ao Vasco até desde o ano passado. Paulo Brax vinha negando a chegada do Pablo e agora o Alexandre Matos aceitou a chegada do jogador. A gente não sabe se internamente a situação é semelhante com o Júnior. O certo é, nesse momento, o Júnior, ele não está sendo utilizado pela Genoa. É um atleta que não tem muitos minutos com a camisa do clube italiano nessa temporada. E é um jogador que parece ter uma identificação com o Vasco e tem uma grande amizade com o Pablo Galdamés. Júnior costuma comentar em diversas fotos, publicações de Galdamés nas redes sociais. O Júnior, nesse último domingo, onde Pablo Galdamés marcou o gol, né, que deu a vitória ao Vasco da Gama sobre o Botafogo, Júnior Messias comentou na imagem. Júnior Messias segue o Vasco da Gama nas redes sociais, o que pode indicar que tem um vascaíno aí de olho, né, no nosso gigante da colina. O Júnior é natural de Ipatinga, Minas Gerais, e sabemos que nessa região o que mais tem é torcedor vascaíno. Então, a gente pode estar falando aqui de até um atleta que torce para o Vasco da Gama. Porém, qual é a situação de momento do Júnior? Mesmo diante de todos, né, esses fatores que influenciam na possibilidade real, até por ser uma posição hoje carente no elenco vascaíno de uma chegada, uma só é que é um atleta que tem de fato um desejo de retornar ao Brasil, mas hoje o salário é um grande empecilho. De acordo com informações do canal Na Torcida Vascaíno, o salário hoje do Júnior está em torno de R$750 mil por mês. Então é um salário muito alto, né, para os atuais padrões do futebol brasileiro, e exatamente por esse motivo é um nome que não deve chegar ao Vasco da Gama, pelo menos nesse primeiro momento. Com toda certeza é um nome que está aí no radar. Se de repente o Vasco conseguir costurar um negócio, pode chegar. Mas a situação hoje é complexa, é complicada, e colocando aí numa porcentagem, hoje a possibilidade é maior de ele permanecer na Genoa ou vestir a camisa de um outro clube do Brasil, que se não o Vasco. Mas seria uma baita de uma oportunidade. Jogador como esse que na última temporada estava no Milan, meu amigo, na minha opinião, jamais poderia se desperdiçar. Mas deixa aí a sua opinião, é claro, né, nos comentários. E seguindo, já que estamos falando sobre 777 Partners, vamos falar sobre essa polêmica que aconteceu na tarde de ontem, pois o diretor financeiro do grupo norte-americano, Damian Alfadia, renunciou ao cargo durante o processo de aquisição do Everton da Inglaterra. O grupo norte-americano, nesse momento, faz de tudo para comprar os direitos, né, do futebol do Everton, um clube de média prateleira do futebol inglês. Porém, durante esse processo de compra do clube, esse diretor financeiro fez questão de renunciar ao cargo. A gente não tem aí informações, né, sobre o que fez com que esse diretor viesse a dar para trás, mas é algo meio estranho, né, de acontecer. O especialista em finanças empresariais Brett Kaufman foi anunciado nesse momento como substituto, né, desse diretor, enquanto a empresa norte-americana ainda não conseguiu trazer um outro para ser efetivado, né, para ser o grande novo diretor financeiro do grupo norte-americano. Mas é algo estranho, é algo que movimenta os bastidores da 777, porque há poucos dias, né, que sai de fechar a compra de um grande clube, o diretor financeiro da 777 dá para trás. Será que tem caroço nesse angu? São dúvidas que ficam aí para o torcedor Cruz Maltino. Veículos, de acordo com informações que tivemos ontem, inclusive, afirmam que a aquisição do Everton é parte de uma estratégia de investimento para sustentar financeiramente o portfólio. Se esse diretor, como entende finanças, não estava ainda a favor disso e por isso saiu, é algo que fica aí na dúvida. O certo é, de fato, as finanças da 777 é algo que ainda mexe um pouquinho com o torcedor. A gente pode elogiar o fato deles terem conseguido reestruturar o Vasco, a gente pode elogiar o fato do hoje o Vasco ter se tornado um clube autossustentável, que consegue manter as suas contas em dia, mas sabemos muito bem que financeiramente
da 777 ainda deixa muito, inclusive, né, a duvidar. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, uma polêmica aí na sua mesa nessa manhã de sexta-feira. Já que estamos falando, inclusive, também sobre 777, ontem um anúncio, inclusive nada relacionado ao Vasco, mas ao Botafogo, deixou uma pulga atrás da orelha do torcedor, pois o Vitor Sá, atacante botafoguense, numa SAF que tem como, no caso, o dono da SAF, um norte-americano que é o John Textor, saiu do Botafogo e se transferiu para um clube russo, Krasnodar. E como a situação que aconteceu nesses últimos dias, semelhante a essa que não houve avanço por conta de burocracias. Do Queiroz, lembra? O Vasco queria a contratação do Queiroz, que pertencia ao Zenit, avançou nas tratativas junto ao atleta, mas nos últimos detalhes da contratação não conseguiu fechar, pois o Vasco é gerido hoje por uma empresa norte-americana e tinha no Zenit, no caso, uma empresa que é a patrocinadora master do Zenit, que acabou impedindo o processo de ir para frente. A empresa é a Gazprom. E aí o torcedor vascaíno, alguns ontem, colocaram na cabeça isso. Calma aí, o que está acontecendo? Se o Vasco não conseguiu negociar com o Zenit pelo do Queiroz alguns dias atrás por conta de burocracias norte-americanas, que poderia fazer até com que a 777 sofresse sanções dentro do continente norte-americano, porque o Botafogo ontem, tendo também um presidente, um CEO norte-americano, fez um negócio com o clube russo. O grande motivo é o seguinte, não é mentira, não é falácia a situação do Queiroz, é de fato uma grande realidade. O grande porém que impediu a chegada do Queiroz não foi em si o Zenit como clube, como instituição, mas a patrocinadora master do Zenit. A patrocinadora master do Zenit é a Gazprom, uma empresa de óleo e gás russo, e é exatamente por ela que o Vasco não pôde fazer negócio com o clube russo. Não foi pela instituição em si, mas pela empresa que hoje gere a instituição Zenit. Talvez se fosse outro patrocinador, o Vasco conseguiria fazer negócio por do Queiroz, mas infelizmente as coisas não andaram devido a, de fato, todas as sanções que a 77 poderia sofrer dentro dos Estados Unidos. Então, calma, torcedor, não é falácia, foi de fato verdade, né? O Vasco realmente não conseguiu fechar com o do Queiroz, e como hoje o Krasnodar é uma empresa que não tem nenhuma outra empresa russa envolvida, né, aí dentro da sua instituição, o negócio conseguiu ser feito junto ao Botafogo, mesmo tendo o John Textor à frente do clube. Tranquilo? Então, informações aí para explicar a você o que está acontecendo. Vamos falar então de coisa boa, porque hoje estará sendo realizado o último treino no CT Moacir Barbosa. O Vasco hoje ainda viaja em direção à Vitória no Espírito Santo para a partida que estará acontecendo amanhã em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, ingressos esgotados. O Vasco enfrentará a equipe do Volta Redonda às 5h30 da tarde. Um jogo aí que o Vasco precisa vencer para praticamente garantir a sua vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco terá o seu desembarque por volta das 4h da tarde. Essa expectativa aí da hora que a delegação chegue ao Espírito Santo, e está sendo marcada por torcedores do Espírito Santo uma grande recepção ao elenco Cruz Maltino. De acordo aí com informações que tivemos nessas últimas horas, está sendo marcado para a porta do Hotel Sheraton, no Espírito Santo, uma recepção às 3h30 da tarde. O Hotel Sheraton é onde o elenco do Vasco ficará hospedado em Vitória. Então, alô você, torcedor vascaíno do Espírito Santo, de Vitória, que quer receber o elenco do Vasco, 3h30 da tarde é o local e o horário do ponto de encontro que os torcedores cruzmaltinos estarão, né, se encontrando de fato para receber e fazer uma linda festa para o elenco. O Espírito Santo sempre faz festa, o Espírito Santo sempre representa muito bem, e com toda certeza sábado Kleber Andrade vai estar uma grande loucura no bom sentido para receber a esse jogo entre Vasco da Gama e Volta Redonda. O mesmo jogo que no ano passado teve aquele pênalti perdido por Pedro Raul, aqueles pontinhos escapados que poderiam ter dado uma vida mais calma ao Vasco no início do ano, né? Mas a gente torce para que dessa vez, desse ano de 2024, no caso, o pessoal do Espírito Santo, o povo capixaba, possa ter aí um encontro melhor com o torcedor, com o clube, né, de Regatas Vasco da Gama, com esse elenco do Vasco. Eu tenho certeza, esse elenco honra muito mais a camisa do nosso clube do que o elenco da última temporada. Tá empolgado? Alô, você do Espírito Santo, vai ao jogo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Só para fechar o vídeo, falar também sobre uma polêmica que envolve o nosso patrimônio, em todos os sentidos. Ontem saiu essa imagem que está aparecendo a vocês de São Januário. Essa imagem é bem numa esquina de São Januário, que tem até um certo contato com a barreira. São Januário, em torno todo, ele tem esse contato com a favela Barreira do Vasco da Gama. Mas tem determinados pontos ali do entorno do estádio que tem um contato ainda mais
colado, mais próximo. E esse é um dos locais aí do entorno de São Januário que tem esse contato mais próximo com a barreira. E aí vocês podem observar que na imagem que está aparecendo, tá horrível, tá muito feio, tá ridículo, vergonhoso aí as imagens. Automaticamente, a partir do momento que essas imagens foram divulgadas nas redes, o torcedor vascaíno caiu em cima e com todo sentido. Grande pergunta, o grande questionamento foi como o Pedrinho, que acabou de assumir o Vasco, vê tudo isso que está acontecendo e não faz absolutamente nada por um respeito ao patrimônio do Vasco da Gama. Porém, a informação é o seguinte: calma, torcedor vascaíno, não está acontecendo nada, São Januário não está assim desse jeito por conta de um desleixo. Estava sim muito desleixado, mas o grande motivo nesse momento não é esse. Informações sobre essas imagens que apareceram aí a vocês é que reforma está sendo feita, inclusive essas imagens trata-se de uma reforma, processo aí de pintura, de reestruturação, se é assim que a gente pode falar, de uma fachada ou de qualquer parede. É necessário primeiro ser raspado o local, depois concretar para depois pintar novamente. Então é isso que está acontecendo. A parede está feia assim, pois primeiro está sendo rachada, depois vão concretar a parede para depois realizar a pintura. Essa fase de raspagem que está feia é a primeira fase e por isso está realmente ridículo, por isso está realmente horroroso. Foi motivo de muitas críticas, críticas necessárias. Bom ver que as críticas estão acontecendo, que evidencia-se mais do que nunca o cuidado que o torcedor vascaíno tem por São Januário, mas nesse momento as críticas não fazem sentido porque está acontecendo um processo de reestruturação no nosso caldeirão. Inclusive tem mais vídeos aí que está aparecendo a vocês, da parte até da frente, da fachada principal de São Januário, onde ali do restaurante, na fachada do restaurante do Almirante, estão reformando a fachada, colocando ali uma pintura mais bonita, realmente dando essa visibilidade melhor ao nosso caldeirão, porque precisa. São Januário esteve muito largado nessa gestão do Jorge Salgado, e nesse momento passa por uma reformulação muito legal, que envolve até o Fernando Leite, não a associação em si, mas a SAF, que hoje é responsável até pela reforma do nosso São Januário. Tranquilo, rapaziada? Gente, fica por aqui. Esse foi, no caso, o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. Retornaremos já aí com o nosso Fala Gigante. Temos também Boa Noite Gigante na parte da noite. Contaremos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Então é claro, vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.